Pensem num gênio da arte. Agora pensem nesse gênio da arte escolhendo, apontando a sua obra mais perfeita, a sua obra-prima, aquela que se destaca entre todas segundo a própria opinião de quem fez essa obra de arte. Agora, imaginem vocês terem a oportunidade de observar isso bem de perto. É um pouco disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se liga nessa! Hoje a gente vai mostrar para vocês mais um lugar especial de Roma. Fica bem no centro da cidade, mas naturalmente escondido, e isso faz com que poucas pessoas acabem vindo até aqui. Antes disso, eu vou pedir para vocês algo muito importante. Te inscreve no canal Roma by Rimoli, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações. Isso vai fazer com que a gente possa seguir com esse nosso trabalho. Essa é a Basílica San Pietro in Vincoli, um lugar aparentemente comum, mas que na verdade esconde aquilo que tem de mais belo e mais importante. É mais ou menos como a poesia, que ao contrário do que muita gente pensa, não é demonstrar sentimentos, é esconder os sentimentos. E a Basílica San Pietro in Vincoli é um pouco disso, ela esconde, ela mesmo naturalmente se esconde e esconde também aquilo que tem de mais belo e mais importante. Eu arrisco a dizer ainda que poucos turistas acabam vindo aqui conhecer esse belo lugar. A Basílica San Pietro in Vincoli, apesar de estar no centro da cidade, tem uma localização mais elevada e num lugar muito tranquilo. E isso acaba naturalmente escondendo ela do olhar de todo mundo. A Basílica fica na rua paralela, acima da Via Cavour, uma das principais vias de acesso do centro histórico de Roma e uma das vias principais que ligam o próprio centro até o Fórum Romano. Aqui, no IV século depois de Cristo, foi construída uma igreja para recordar um milagre muito importante e especial para Santa Sé. Importante, antes de mais nada, a gente esclarecer. Essa é a Basílica San Pietro in Vincoli, que é diferente da Basílica San Pietro do Vaticano. Portanto, são duas basílicas diferentes. A igreja original foi construída em cima dos restos de um complexo urbano residencial do III século depois de Cristo. O mais interessante dessa história toda é que essa estrutura residencial antiga só foi descoberta no final da década de 50 do século XX, ou seja, não faz muito tempo. E isso aconteceu quando eles estavam realizando trabalhos de escavações arqueológicas aqui nesse local. O aspecto atual da Basílica foi sendo moldado ao longo dos anos. No século XVI, por exemplo, quando o Papa Júlio II decide fazer restaurações na fachada e no pórtico, é que ela tem, digamos assim, a sua última grande mudança. O que tornou a Basílica San Pietro in Vincoli célebre e mundialmente famosa é o fato dela abrigar uma das obras mais importantes e espetaculares da história do Renascimento. E isso atrai uma infinidade de pessoas que sabem disso para ver esse monumento fantástico que está aqui dentro. A gente está falando do monumento fúnebre do Papa Júlio II, mais especificamente do Moisés de Michelangelo, que ornamenta parte dessa obra. O Moisés é uma estátua colossal, que é essa que vocês estão vendo, e que começou a ser esculpida em 1513. Eu sei que parece mórbido, mas era muito comum os papas escolherem o profissional e também escolherem o conceito da sua última morada. Quando foi acionado para realizar esse projeto, Michelangelo ficou muito entusiasmado, tanto que ele fez um projeto bem complexo, não foi algo simples, mas o entusiasmo do gênio da arte não durou muito. O Papa Júlio II mandou suspender todos os trabalhos, porque ele queria concentrar todo o seu interesse e dedicação na construção da Basílica de São Pietro, no Vaticano. Assim, a ideia do mausoléu foi deixada de lado.
Michelangelo ficou tão decepcionado com isso tudo que ele acabou apelidando o episódio como a tragédia da sepultura. A escultura foi terminada por Michelangelo só depois da morte do Papa Júlio II. E aí já não contava com as dimensões grandiosas do projeto inicial. O mais curioso de tudo é que a tumba está vazia até hoje. Isso porque o Papa Júlio II foi sepultado na Basílica de San Pietro, no Vaticano. A obra mostra Moisés com as tábuas dos 10 mandamentos logo após ele ter recebido elas de Deus no Monte Sinai. Ou seja, uma passagem muito importante da Bíblia. Quando ele volta, encontra israelitas adorando um bezerro de ouro, que é, na verdade, um símbolo pagão. Moisés, então, fica enfurecido com aquilo tudo e quer destruir absolutamente tudo que vê pela frente. Pois a obra de Michelangelo representa tudo isso. A raiva que invade o profeta, as veias que parecem palpitar, os músculos em tensão e o rosto solene também furioso. Em 1545, depois de ter finalizado a obra, pegou o seu cinzel e bateu na estátua de Moisés e disse: "Por que não fala?" Essa sua manifestação foi a demonstração de quanto ele mesmo ficou impressionado com a perfeição do seu próprio trabalho, ao ponto dele mesmo ter julgado a obra como uma das mais perfeitas e importantes de todas que ele tinha feito até então. A história das correntes é muito interessante e também muito importante na tradição cristã. O Papa Leão I, que esteve à frente da igreja entre os anos de 440 e 461, recebeu a doação das correntes que mantiveram Pedro acorrentado durante a prisão dele em Jerusalém. O Papa já tinha no seu poder as correntes que tinham sido utilizadas com a mesma função quando Pedro tinha sido preso no cárcere mamertino aqui em Roma. Segundo a lenda, quando ele aproximou as duas correntes, elas se fundiram numa só. E são essas correntes que vocês estão vendo nessas nossas imagens. Elas estão expostas aqui no altar maior da Basílica San Pietro in Vincoli. Os principais afrescos que a gente destaca aqui na Basílica ficam na Abside. Eles retratam etapas fundamentais da lenda das correntes. Esses 3 afrescos são de 1861 e adornam essa parte central da Basílica de uma maneira fantástica. O afresco da esquerda mostra a liberação de São Pedro. Já esse que fica ao centro representa o momento em que a imperatriz Litínia Eudocia recebe a corrente do patriarca de Jerusalém. E por fim, o afresco que fica à direita ilustra o episódio em que a imperatriz entrega a corrente ao Papa Leão I. O monumento fúnebre ao cardeal Cinzio Aldobrandini é realmente impactante e de muito destaque aqui em San Pietro in Vincoli. É uma alegoria da morte e mostra uma tumba decorada com um esqueleto alado e com uma foice na mão. A obra é de 1707 e foi feita pelo escultor e arquiteto romano Francesco Bizzaccheri. A melhor dica que eu posso dar para vocês é bem simples e é uma só. Vem conhecer San Pietro in Vincoli. Tenho certeza que vocês vão gostar de tudo aquilo que vocês vão ver. Semana que vem a gente volta de mais um ponto de Roma e com outros destaques. Não esquece,
Te inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações. Para nós, isso é muito importante para a gente seguir com esse nosso trabalho. Até a próxima, abraços, tchau, tchau!